Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Nós não temos condição de entender jamais o amor de Deus. Por vezes, quando nós achamos que nós somos merecedores de consequências, as pessoas falam castigo, né? E nós também, muitas vezes, eu falei também castigo. Eu mereço ser castigada. Eu não mereço tamanha bênção, tamanha olhar de Deus. E, contrariamente a tudo aquilo que eu pensava, não, ele veio me estender a mão. E aí, esses dias eu vi um testemunho, né? A pessoa tinha feito coisas erradas várias vezes e numa das últimas vezes ela disse assim, não, agora vai vir um castigo, não tem jeito. E ela foi para uma padaria tomar um café. E aí, de repente, ela viu uma presença do lado dela, uma pessoa. E ela entende que era uma visão. E ela olhou e pensou, né, agora vem o castigo, né? Aí, não. O que ela recebeu como resposta dessa ser que ele viu do lado dela, vestido normalmente, né? Não, eu vim por você, eu vim por vocês. E aquilo constrangeu. E aí nós vemos lá em 2 Coríntios 5,14, que diz, né? O amor de Deus nos constrange. E o que é constranger, né? Então eu tirei aqui do grego. O verbo usado nos textos bíblicos originais é sunestio, que significa a ideia de ser cercado por todos os lados ou impelido fortemente por uma força irresistível. Em algumas traduções, a palavra constrange foi substituída por impulsiona ou domina. Uma reação ao amor imerecido. Ocorre quando alguém percebe a grandeza do sacrifício do perdão de Deus, mesmo sabendo que não é merecedor de tal atenção. Sugere uma profunda humildade, uma resposta de amor em retribuição. Há uma mudança de vida e propósito, sabe? E esse sentimento, essa condição que nós nos sentimos, nenhum ser humano é capaz de nos proporcionar. Ninguém. Nós realmente nunca vamos entender o amor de Deus. E quando nós olhamos para o erro do outro, quando nós, sabe, por hábito, por natureza humana, não regenerada ou em processo, porque às vezes está em processo, mas ainda tem que ser lapidada. Nós vamos lá, nós julgamos, nós até dizemos que aquela pessoa, pensamos, né? Às vezes nem dizemos, mas pensamos. Mas assim como o homem pensa, ele é. Podemos esconder dos homens, mas não de Deus. Não, aquela pessoa não merece aquilo, não. Eu mereço. Não. Ela merece ser castigada. Por que ela não é castigada? Já fez tantas. E às vezes vai até aquela frase. Nossa, por que só morre gente boa? Nós vemos a morte também como um castigo, não é verdade? Mas, para aqueles que estão em Cristo, não. A Bíblia também fala que o dia da morte é mais feliz que um velório é mais feliz que uma festa de celebração. Imagina, hein? Ali a salvação, ali a reflexão sobre a brevidade da vida, há uma parada, não há distração nenhuma, só aquilo ali. Acabou. Um corpo inerte, isso nos leva a várias reflexões. Não tem mais. Então, amados, o amor de Deus está sempre nos constranger, nos chamar, nos puxar, sabe? E é gratuito. É gratuito. E nós não podemos julgar ninguém. A nossa lógica é totalmente diferente da lógica de Deus. Podemos começar a pensar como Cristo, ter a mente de Cristo, como a Bíblia fala, a partir do momento em que nós nos entregamos, em que nós buscamos, sabe? E é não desistir. Ele não vê o nosso corpo envelhecendo, ele não vê nessa lógica, como eu falei, humana, mas ele vê o coração. E ainda que eu não sei que idade você está, não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Esse vídeo não parou até você por acaso. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Morrem, ou a promessa não é cumprida, se eu não faço aquilo que é cabível a mim. Tem uma parte que é nossa, porque Deus não fez robôs, pessoas incapazes. Não, então tem uma parte que é nossa. E essa parte é leve, porque Jesus também disse.
Meu jugo é leve. Então, o que Jesus pede de nós, né? Que essa presença real que veio aqui à Terra, o próprio Deus encarnado, sabe? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Sabe? Pisadas firmes, ensinamentos reais, amorosos. Então Deus não nos vê pelo que nós merecemos de castigo. Teremos consequências, sabe? Não sairemos impunes das consequências, mas até nas consequências, na colheita dos frutos de uma semente ruim, Ele está conosco. Ele segura a nossa mão e Ele caminha conosco, passo a passo, sabe? Isso é lindo, sabe? Nós não recebemos aquilo que nós merecemos, não. A proporção é bem menor, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus presente, é um Deus que nos ama. As pessoas vão nos julgar, as pessoas vão nos olhar assim, muitas não vão nem acreditar de novo em nós, sabe? Porque é como um pingo de tinta numa folha em branco ou numa parede. Elas vão olhar aquilo ali. Só aquelas que tiverem Jesus bem no centro da sua vida que vão olhar diferente. Mas a maioria não vai perdoar, não vai nos dar crédito de novo, porque é preciso muito amor, muita solidariedade, sabe? O amor de Deus nos constrange, e o amor de Deus é perfeito. Ele nos leva além de tudo. Estou tentando abrir aqui para ver, que eu deixei separado para ler com vocês ainda. O amor de Deus nos constrange. Ele morreu por todos, por mim, por você. Ele me vê, ele te vê aí na sua individualidade, ele te vê nas suas lágrimas, nas suas angústias, nas suas dúvidas de fé. Sabe, quando a Bíblia fala, olha, no final dos tempos, onde ele encontrará fé sobre a terra? Porque nós vemos tantas coisas negativas acontecendo, nós vemos tanta frieza, e a gente começa a se perguntar, e muitas pessoas se perguntam, cadê Deus? Como a gente quer responsabilizar Deus, acha que ele está dormindo, acha que ele não é justo, porque nós temos essa sede, esse desejo de compreender, sabe? Até para se livrar, para não viver aquilo ali. Mas, amados, a única maneira é nós nos aconchegarmos, é nós chegarmos, nos submetermos a Deus. Não há outro caminho. Mas aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que conhece as nossas motivações reais. Como eu falei esses dias agora, aquela samaritana, ele disse, contou a história dela, né? Ali ele disse para ela, olha, você, né? Quando ele fala dos maridos, ele não estava ali arrancando a máscara dela para feri-la, para dizer, você é uma mulher, olha aí, ó. Não. Ele quis dizer que as carências, as dores dela, sabe? E ela compreendeu, ela recebeu. Ela foi constrangida pelo amor de Deus. Pela carência. Por ela ter, na carência dela, na dor dela, ela não sabia buscar. Ela só via dor. Mas a partir daquele momento, quando Jesus disse, e esse que você tá, não é o seu marido. Porque o marido é Jesus. O marido é Deus. Ainda que nós sejamos casados, sabe? O nosso marido, o nosso companheiro, a nossa companheira, não é maior, não é mais importante. Não é nosso dono. Não, nós temos um dono. Esse dono é Deus. E esse dono nos dá honra. Dar honra é proteger, guardar, sustentar, sabe? Acreditar, dar a mão para levantar, dar colo, recolher as nossas lágrimas. Nós, como seres humanos, nós falhamos e as pessoas falham conosco. E tudo bem. E nesse, né, a gente que faz, eu faço um pouquinho de tricô, um pouquinho de bordado, um pouquinho de marca, e a briga é com as linhas, né? Porque ali se der um nó, ali se agarrar, se arrebentar, nossa, pode destruir o bordado todo. Mas com Deus é diferente. Uma linha que arrebenta, uma coisa que dá nó, para ele não tem problema nenhum, sabe? Ele sabe. E depois,
Sabe? Ele sabe qual vai ser o resultado, desde que nós não nos mantenhamos segurando na mão dele. Não importa. Ele está tecendo as nossas vidas, ele está ali costurando, ele está pegando, e todos os nossos erros, todas as nossas escolhas erradas, todos os nossos traumas, que eu falo isso para mim, nossa, como que você demorou, Jesus? Aí ele me diz, eu demorei? Não. Isso tudo aí que você passou, que você viveu, os erros que você cometeu, seus desacertos, isso é ouro fino na minha mão. Eu transformo isso numa obra linda, maravilhosa. Mas depende de você fazer sua parte. E a nossa parte é continuar acreditando, mesmo que o mundo desacredite, mesmo que a gente perca o crédito com a maioria das pessoas. Sempre vai restar um que vai acreditar em nós. Enviado por Deus, tocado por Deus, sabe? Para ser o nosso resgatador. Porque aqui na face da terra, sim, nós precisamos de mãos amigas, ou uma mão amiga. Aquele homem caído na beirada da estrada que todos deixaram, passaram, ninguém viu. Mas teve um tocado por Deus que viu. Que foi lá, que fez tudo o que ele precisava que fosse feito naquele momento. Então você tem alguém assim, sabe? Enviado por Deus. A dor nos cega, sabe? A nossa cabeça gira, né? Mas Deus é o Senhor da nossa mente. E ele diz na palavra dele, lá em Isaías 26:3. Ele manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual o seu propósito? Continuar acreditando, confiando? Ele diz, confiai no Senhor, no versículo 4, 26:3, 26:4. Confiai no Senhor, ele é uma rocha eterna. Ele é aquele que não se abala. É aquele que continua ali firme. Romanos 12:2 também fala. Não vos conformeis com esse mundo, com a lógica desse mundo, com os julgamentos desse mundo, com a aprovação desse mundo, com a nossa necessidade de aceitação, não. Sejamos aceitos diante de Deus. Uma das piores crises da minha vida, que Deus sempre falava comigo é, você tem me agradado. Eu dizia, não é possível estar te agradando. Parece que eu fiz tudo errado. Deu tudo errado, porque eu fui burra. Era dura comigo. Eu fui isso, eu fui aquilo. E ele não. Ele levantava pessoas que nunca tinha me visto, não sabia um fio da minha história. E olhava para mim, às vezes segurava minha mão e dizia, como você é íntima de Deus. Como que a sua mão, você usa a sua mão para abençoar, como você abençoa. E as lágrimas só desciam. Que era o que eu precisava ouvir. Sabe, o que eu precisava ouvir? Que eu tinha valor diante de Deus. Que Deus reconhecia o meu valor, que Ele me amava. Mas onde eu estava? Dentro da casa dele. Mesmo em meias lágrimas, sabe? Eu estava ali. Eu considerava aquele povo, aquela igreja, como Jesus fala. Quem são seus parentes, seus amigos? Eu estava a muitos quilômetros distante da minha parentela. Mas a minha parentela ali era o povo de Deus. Ela era a igreja ali que eu fui até ela. Sabe? Que me abraçou. Até hoje nós estamos conectados, né? Então, amados, tem um passo que nós precisamos dar em meio a toda a destruição. Um passo que nós vamos dar, sabe? Porque ele não toma a nossa vontade. Ele não dá, ele não toma o nosso livre-arbítrio. Mas nós precisamos, como pessoas pensantes, sabe? Lúcidas, nós precisamos respirar fundo e mesmo em meio às lágrimas, que tem anestésicos. Jesus, eu preciso de ti. Então você que está aí achando que foi tudo destruído, foi tudo acabado. Não, não foi. Não foi. Creia. E se não tem fé para crer? Peça fé. E diga para ele, eu não creio. Eu disse para ele, eu não consigo crer. Não consigo sentir. Não consigo nada, só consigo chorar. Só tá doendo. Sabe, mas eu quero crer. Eu quero continuar. Eu quero que o Senhor conte comigo. Sabe? Ainda que ninguém entenda nada, que ninguém jogue as pedras. Então, como o Senhor disse, lá para aquela mulher no chão, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E o Senhor não atirou pedra, só estendeu a mão para mim. Então, Ele estende a mão para todos nós. Eu não sou privilegiado, não sou melhor do que ninguém. Ninguém é, sabe? Mas podemos ser vistos por Deus. Somos vistos. Ei, todos somos vistos. Mas podemos ser assistidos por eles, desde que queiramos. Amém? Então fica aqui. O amor de Deus nos constrange.
Deixa aí no comentário, né? Declara, a palavra tem poder. Sou constrangida, sou constrangido, sou tocado. Isso quer dizer na profundidade, pelo amor de Deus. Isso tem poder, tá? Pela palavra o mundo foi feito. Amém? Vamos orar? E compartilhe com muitos, deixe o seu like. Isso é importante para essa palavra chegar a mais pessoas que estão se sentindo derrotadas, abandonadas, invalidadas, sabe? Então, pode fazer uma loucura. Em nome de Jesus, não farão. Papai querido, santo, justo, tu tens o amor perfeito, tu tens as palavras perfeitas, porque o Senhor é perfeito, tu tens um amor perfeito para nos amar. Ainda que o mundo não nos ame, ainda também que não consigamos amar as pessoas como elas merecem, como elas precisam, mas o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está aí do outro lado da tela, o Senhor está com a sua mão segurando essa terra, Deus. Em meio a tantas dores, a tantos desesperos, a tantas catástrofes, a tanta frieza, Deus, o seu plano não foi invalidado. O seu plano de amor, que é o plano perfeito, ele tem validade. Senhor, muito obrigada por confiar em nós, por nos ver assim, por tocar o nosso coração, por enxugar as nossas lágrimas, por segurar nas nossas mãos e por dizer, eu conto contigo. Você tem valor. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.